Removendo Máscaras, capítulo 2. A Máscara do Orgulho. A máscara do orgulho tem vários formatos e adequações. Ela é bem elástica e cabe em diferentes rostos. O homem normalmente tem um apetite exageradamente grande de ser reconhecido e aplaudido. Ele sempre gostou de estar no centro do palco. A vaidade tem sido a sua marca registrada. O orgulhoso é aquele que quer destacar-se sobre os demais, quer ser mais importante do que é, chamando a atenção para a própria imagem. Mas um espelho nunca desperta a atenção, a não ser que nele haja manchas. O orgulhoso é aquele que toca trombetas para proclamar as suas próprias virtudes e realizações. Tem necessidade compulsiva de estar em evidência. Ele não tolera viver fora do palco. O orgulhoso é aquele que quer ser quem não é. Lúcifer não se contentou em ser criatura de Deus, ainda que fosse a mais formosa. Quis ser igual a Deus. Em Isaías 14:13 está escrito assim: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Em Ezequiel 28:12 diz: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criados, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O orgulhoso nunca está contente com a sua condição. Ele sempre aspira a algo maior. O orgulhoso é a própria imagem do diabo. Agostinho de Hipona disse que foi o orgulho que transformou anjos em demônios, e é a humildade que faz com que homens sejam como anjos. Thomas Adams corretamente disse que o orgulho lançou o orgulhoso Nabucodonosor para fora da sociedade dos homens, o orgulhoso Saul para fora do seu reino, o orgulhoso Adão para fora do paraíso, o orgulhoso Amã para fora da corte e o orgulhoso Lúcifer para fora do céu. A serpente colocou no coração de Eva a semente da insatisfação. A insatisfação é filha do orgulho. Eva estava num jardim engrinaldado de flores policromáticas, cercadas de paisagens de beleza arrebatadora. Ela era amada pelo marido e tinha comunhão com Deus. Vivia num paraíso. Tudo era sublime e belo ao seu redor. As suas regalias eram infinitamente maiores que as suas restrições. Era livre e feliz, mas o diabo colocou a insatisfação no seu coração, dizendo-lhe que ela podia ser igual a Deus. Isso está em Gênesis 3:5. O diabo abriu um buraco no seu coração e ela sentiu-se a mais infeliz e ultrajada das criaturas no paraíso. Agora ela quer ser mais do que uma criatura, ela quer ser igual ao Criador. O orgulho, no sentido religioso, é a atitude de autonomia e de independência de Deus. Todo orgulhoso é idólatra. Ele adora a si mesmo. O orgulho é o prelúdio do fracasso. A soberba precede a ruína. Deus resiste ao soberbo. Eva caiu e levou seu marido também à queda.
Os seus olhos foram abertos não para ver o seu triunfo, mas o seu fracasso. Em vez de se tornarem iguais a Deus, tornaram-se pecadores, culpados e perdidos. O diabo mentiu para eles. Ambos não apenas tropeçaram por causa do orgulho, mas levaram a humanidade a cair. Somos seres caídos. O orgulho percorre nossas veias. Ele está em nossa medula, se aloja em nosso coração e sobe à nossa cabeça. O orgulho sempre nos espreita. Somos sempre tentados a dar guarida a esse precursor da ruína. Tão perverso e danoso como o orgulho, eu declaro que é o orgulho velado, escondido atrás da máscara da autoconfiança. Quando Moisés desceu do Sinai com as tábuas da lei de Deus, o povo estava em flagrante rebeldia contra Deus, dançando, bebendo e prostituindo-se diante de um bezerro de ouro. Mas quando a lei foi dada, o povo disse a Moisés: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eles foram altivos, soberbos e arrogantes. Eles estavam se olhando no espelho e dizendo: somos um povo maravilhoso, somos bons, somos fortes, temos capacidade e poder para viver de acordo com a lei. Estavam confiando em si mesmos. Estavam querendo agradar a Deus na força da carne. Por isso fracassaram. Eles quebraram toda a lei de Deus. Construíam uma nação rebelde, murmuraram contra Deus, entregaram-se à prostituição e se dobraram diante de deuses estranhos, insensatos, desafiaram a Deus, provocando a ira. No coração, eles voltaram ao Egito e se transformaram numa geração ingrata e rebelde. Perambularam no deserto e morreram no deserto, porque em vez de se humilharem sob a poderosa mão de Deus, entregaram-se à vaidade, ao orgulho e à soberba. Confiavam em si mesmos e não em Deus. Queriam guardar a lei, escorados unicamente no bordão da autoconfiança. Não somos diferentes dos israelitas que perecem no deserto. O coração que bate em nosso peito tem as mesmas tendências. Somos tão orgulhosos quanto eles. Julgamo-nos super espirituais. Achamos que podemos viver vitoriosamente firmados em nosso conhecimento. Às vezes, não verbalizamos isso, mas demonstramos com a nossa conduta. Não oramos, não lemos a Bíblia, não vivemos aos pés do Senhor. Achamos que dependemos mais dos nossos recursos do que dos recursos de Deus. Dependemos mais dos nossos métodos do que do poder de Deus. Quando deixamos de orar, estamos dizendo: eu não preciso de Deus. Eu tenho poder para viver vitoriosamente. É comum darmos desculpas para não frequentarmos as reuniões de oração. Não temos tempo, somos ocupados demais. O verdadeiro problema não é falta de tempo, mas falta de prioridade. Temos tempo para tudo aquilo que priorizamos. Deixamos de orar porque não temos fome de Deus e porque Deus não é a nossa prioridade. Deixamos de orar porque pensamos que a nossa suficiência vem de Deus, vem de nós mesmos e não de Deus. Em 1997, em visita à Coreia do Sul, conversei com um pastor presbiteriano cuja igreja já ultrapassava a fronteira dos 18 mil membros. Perguntei a ele sobre a sua vida de oração. Depois de ouvir o seu relato, interpelei: vocês levantam-se de madrugada para orar, porque isso é um hábito dos orientais. Ele olhou dentro dos meus olhos e me disse: não, no mundo inteiro as pessoas levantam-se de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar porque Deus é a prioridade em nossa vida. Pedro foi apóstolo de Jesus. A sua vida pode ser dividida em 2 capítulos. A primeira parte foi marcada pela máscara do orgulho. Ele confiava em si mesmo para agradar a Deus. A segunda parte
foi quando tirou a máscara e passou a depender de Deus. Pedro era um homem extrovertido, impulsivo, que falava antes de pensar. Ele sempre estava em evidência, estava sempre buscando se destacar dentre os demais. Pedro era um homem contraditório. Ao mesmo tempo em que fazia ousadas declarações de fé, negava sua fé. Exaltava a Jesus, mas tentava desviá-lo do caminho da obediência ao Pai. Pedro era símbolo do homem com seus altos e baixos. Tinha arroubos de intensa coragem e quedas de vergonhosa covardia. Era o tipo de homem que vivia permanentemente intensas emoções. Ele sempre falava, mesmo quando não sabia o que falar. Foi ele quem disse, depois da pesca milagrosa, para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Doutra feita, quando as multidões se afastavam de Jesus, ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Essa declaração está em João 6, versículo 68. Foi ele quem disse: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas também foi ele mesmo quem repreendeu a Jesus e tentou desviá-lo da cruz. Foi Pedro que falou sem saber o que estava dizendo no cume do Monte da Transfiguração. Houve um momento na vida de Pedro que a máscara do orgulho foi arrancada por Jesus. O Filho de Deus já havia entrado em Jerusalém. O clima estava tenso. Havia uma conspiração para matar Jesus nos bastidores dos mais alto escalão do sacerdócio judaico. Judas Iscariotes já estava mancomunado com esse esquema perverso para prender e matar Jesus. O Senhor já havia alertado para o fato de que naquela semana ele seria entregue nas mãos dos pecadores, e também já havia avisado seus discípulos que, ao ser preso, eles iriam se escandalizar e fugir. Existia uma nostalgia e uma profunda apreensão no ar. Os discípulos andavam aturdidos e perplexos com o futuro sombrio que se aproximava. No meio daquele silêncio gelado, Pedro, sem refletir, ergue sua voz em seu excesso de zelo e tenta ser melhor do que os seus condiscípulos. Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Essa passagem está em Mateus 26:33. O evangelista Marcos registra assim: ainda que todos se escandalizassem, eu jamais. O evangelista Lucas descreve a autoconfiança de Pedro. Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Lucas 22:33. O evangelista João ainda acrescenta a aparente bravura de Pedro quando afirmou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Isso está em João 13:37. Nesse momento, Pedro afivelou em seu rosto uma pesada máscara de orgulho. Ele estava dizendo para Jesus que os demais discípulos não tinham a mesma têmpera que ele. Sugestionava que ele era mais corajoso e valente que os demais. Estava tocando trombetas, proclamando suas próprias virtudes, ao mesmo tempo em que lançava dúvidas sobre a fidelidade dos colegas. Jesus imediatamente arranca a máscara de orgulho de Pedro, mostrando que ele não era um super-herói. Não lhe faltava sinceridade, mas poder. Estava confiando na sua coragem e não em Jesus. Neste momento, Pedro deixou vazar a sua autoconfiança. Ele achou que era forte o suficiente para o auto-sacrifício e o martírio, mas a nossa força não está em nós. Somos fracos, somos barros, somos pó. Ninguém pode manter-se de pé escorado no bordão da autoconfiança. Não podemos servir a Deus e nem enfrentar os desafios e perigos achando que somos fortes. O apóstolo entendeu esse fato e disse:
porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Em 2 Coríntios 12, 10. O orgulho espiritual é uma vaidade inconsequente. O orgulho nos leva a crer que somos mais fortes do que na verdade somos. O orgulho é uma coisa que vaza por cima. Ele nos põe num pedestal alto demais e depois tira a escada. Pedro dá mais um passo na direção do seu orgulho, ao considerar-se melhor do que os companheiros. Pedro não apenas se considera grande, mas se julga maior. Agora ele se mede e vê que tem uma estatura espiritual maior do que os seus companheiros. Pedro bate palmas para si mesmo e sugere: Jesus, eu não acredito na fidelidade incondicional dos teus discípulos. Eu creio que eles não são tão valentes e fortes como eu. Eles podem até fracassar. Eles podem se escandalizar e fugir, mas eu jamais. Jesus, conte comigo para o que der e vier. Nunca vou falhar, jamais vou te decepcionar. Se existe um homem de verdade que está pronto a ser preso e até morrer por ti, este homem sou eu. Jesus arranca novamente a máscara de Pedro ao dizer-lhe que ele não era melhor que os demais. Ao contrário, era um homem fraco, na peneira do diabo, que em poucas horas quebraria vergonhosamente seus juramentos e cobriria-se de lágrimas e opróbrio. A Bíblia nos proíbe o elogio de nós mesmos. O apóstolo Paulo exortou sobre o perigo de pensarmos de si mesmo além do que convém, em Romanos 12, 3. Pedro fracassou porque massageou seu ego, tocou trombetas para anunciar suas próprias virtudes, julgou-se mais forte do que na verdade era e mais fiel do que os seus companheiros. Pedro ainda expõe sua carnalidade ao dormir no meio de uma intensa balbúrdia. Em vez de orar e vigiar com Jesus no Getsêmani, ele entregou-se ao sono. Pedro dorme no meio da batalha mais decisiva da história. O sono o venceu. O sono foi mais forte do que a fome de Deus. Quem confia em si mesmo e está satisfeito consigo mesmo não tem discernimento espiritual e nem consegue orar. É mais fácil pronunciar palavras de bravura e fidelidade do que dobrar os joelhos e orar. Indivíduos há que conseguem passar horas ao redor de uma mesa discutindo, mas não conseguem ficar meia hora de joelhos orando. Pedro dormiu, enquanto Jesus suava sangue. As promessas da fidelidade de Pedro a Jesus evaporaram-se nas brumas daquela noite fátida. Seus audaciosos gestos de amor e fidelidade não passavam de bravatas vazias. Pedro não apenas dorme na hora errada, mas também acorda com a atitude errada. Ele transpira a sua falta de entendimento quando saca a espada e corta a orelha do soldado romano. Pedro empurrava a espada porque não dobrava os joelhos. Era valente com os homens porque não sabia o que era permanecer com Deus em oração. Seu orgulho tem agora o formato de valentia. Quem não ora quer resolver os problemas no poder da espada. Quem não vê a vida pela ótica de Deus, fere as pessoas em nome de Deus. Enquanto Pedro usa a espada para cortar a orelha de Malco, Jesus usa o seu poder para salvar a vida de Malco. Enquanto Pedro usa as mãos para ferir, Jesus usa as mãos para curar. Enquanto Pedro está com o coração cheio de ódio, Jesus está com o coração cheio de amor. Enquanto Pedro quer a morte, Jesus trabalha pela restauração da vida. Pedro evidencia o fracasso do seu orgulho ao seguir de longe a Jesus. A valentia de Pedro tinha limites. O seu amor por Jesus era ainda muito tímido. Na bonança é fácil ser fiel. É fácil ser valente em tempo de paz e andar com Deus em tempos de segurança. É fácil crer em Deus em tempos de fartura e milagre. No momento em que Jesus foi preso, Pedro deixa vazar a sua pusilanimidade e começa a seguir Jesus à distância. Ele tem medo de identificar-se com Cristo. Ele quer ser discípulo
sem correr os riscos do discipulado. Ele quer o bônus, mas não o ônus de ser discípulo. Ele quer seguir a Jesus sem riscos pessoais. O medo tomou o lugar da coragem. O amor próprio tomou o lugar do amor por Jesus. Ele está pronto a seguir a Jesus, mas não de perto. Ele tem agora as suas próprias regras. O orgulho lhe deu uma rasteira. Seu orgulho não o promoveu, mas o derrubou. Pedro, o homem de linha de frente, está agora no final da fila, escondido atrás da máscara de sua consumada covardia. Seguir a Jesus de longe é o grande perigo, é o caminho inevitável da queda, o portal do fracasso. Pedro exaltou-se e agora está sendo humilhado. De apóstolo a fugitivo, de homem de vanguarda a transfuga. O orgulho de Pedro o levou ainda a se misturar com os inimigos de Jesus. Agora ele não declara guerra ao mundo, mas associa-se a ele. Não ergue mais a espada como herói, mas infiltra-se e imiscui-se como um covarde. A Jesus ele seguia à distância, mas agora busca a companhia dos escarnecedores, enquanto entope os seus ouvidos de palavras blasfemas. Deixa o seu coração se conformar com o mundo. Pedro mistura-se. Ele e o mundo tornam-se a mesma coisa. Sentiam-se desconfortável perto de Jesus. Agora ele busca a intimidade do mundo. Também esse é o retrato da igreja hoje. A procuramos e a encontramos no mundo. Procuramos o mundo e o vemos na igreja. A igreja está deixando de ser amiga de Deus para ser amiga do mundo. Finalmente, Pedro, intoxicado pelo seu orgulho, nega a Jesus. A queda possui estágios. Há sinais de alerta pelo caminho. Há luzes vermelhas avisando os perigos da jornada. Existem alarmes de advertência por todos os lados, mas Pedro fechou os olhos e tapou os ouvidos a esses sinais. Não tardou para que o corajoso e intrépido apóstolo descesse ao último degrau da sua queda, negando a Jesus 3 vezes, com juramentos e impropérios. Pedro negou tudo: seu nome, sua fé, suas convicções, seu apostolado, o seu Senhor. Pedro viu a sua máscara de orgulho ser vazada pelo olhar terno e penetrante de Jesus. Sua consciência foi tocada e lágrimas arrebentaram em seus olhos. Pedro deixou de ser uma pedra para ser pó. Ele foi quebrado e moído. A sua vida vira de cabeça para baixo. Ele é um homem em crise. Naquela fátida noite, Pedro mergulhou sua alma nas águas profundas do desespero. Ele estava reduzido ao fracasso. Saiu da casa do sumo sacerdote com o rosto encharcado de lágrimas, com os olhos inchados de tanto chorar, vagueando pelo caminho, serpenteando-se entre os olivais. O resto daquela noite não levou Pedro ao sono. Perambulou enquanto vertia abundantes e densas lágrimas, e um choro convulsivo irrompeu ao ouvir o canto do galo. Antes de julgarmos Pedro, precisamos examinar melhor a nossa própria vida. Não agimos melhor do que ele. Temos usado também a máscara do orgulho. Temos tocado trombeta, proclamando as nossas próprias virtudes. Somos amantes dos aplausos. Gostamos dos holofotes. Projetamo-nos acima dos outros. Julgamo-nos melhores do que os outros. Mas construindo um pedestal para o nosso orgulho, tropeçamos na própria vaidade, mergulhando nas profundezas das quedas mais vergonhosas. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. O que se exalta será humilhado. Quem quiser ser o primeiro será o último. Hoje vemos muitos pregadores que se apresentam como astros, como estrelas, como heróis, fazem da igreja um teatro, do púlpito um palco e da mensagem uma peça teatral. São pregadores que buscam os holofotes, que gostam dos aplausos e que são amantes do dinheiro, mais do que da glória de Deus. Há aqueles que apreciam cantar diante do espelho o hino, quão grande és tu.
São pregadores que só pregam para grandes auditórios, que andam sempre acompanhados de seguranças e só se hospedam em hotéis 5 estrelas, exigindo pelas suas colossais apresentações poupudos cachês. A máscara do orgulho pode oferecer por um tempo uma sensação de poder, e quando cai, não apenas se quebra, mas também reduz a pó aquele que a usou. O orgulho é um pecado abominável para Deus. O querubim da guarda, o sinete da perfeição, foi expulso do céu por causa do orgulho. Deus resiste ao soberbo. Deus não reparte sua glória com ninguém. Não há cristianismo verdadeiro onde predomina a vaidade. Nunca somos tão fracos como quando confiamos em nós mesmos. Nunca somos tão desprezíveis como quando desprezamos o próximo e julgamos-nos melhores do que os outros. Nunca estamos tão longe de Deus como quando nos escondemos atrás da máscara do orgulho. Muitos há que mostram uma soberba exclusivista, julgando que apenas eles possuem a verdade, condenando todos que não esposam suas ideias. Julgam-se mais santos, mais sábios, mais fortes que os outros. Encastelam-se numa torre de marfim e olham a todos de cima para baixo. Desprezam os humildes, humilham os fracos, pisam os indefesos e constroem monumentos aos seus próprios nomes. Na terceira epístola de João, dos versículos 9 a 11, nós conhecemos Diótrefes, que era um crente assim. Ele se considerava o dono da igreja. Cada pessoa nova que chegava na igreja era vista como uma ameaça à sua liderança. O seu orgulho era tão doentio que não conseguia ter prazer em ver as pessoas novas integrando-se na igreja. Enxergava como rivais. Ele não abria mão de ocupar a primazia. Tudo estava na mão dele. Julgava-se o centro de todas as coisas. Dessa mesma forma, alguns agem ainda hoje e pretendem governar a Igreja de Deus com rigor e despotismo e com insensibilidade, ainda que escondido atrás de pesadas máscaras de uma falsa espiritualidade e de um santo zelo pelas tradições da Igreja.